Talvez nunca vejamos verdadeiramente o divino, mas alguns acreditam que sinais de fé estão sempre ao nosso redor, desde formações de nuvens até uma rocha aparentemente inerte. Devotos relataram vislumbres de Jesus Cristo em lugares inesperados. Junte-se a nós para explorarmos as 20 vezes em que Jesus Cristo foi capturado por câmeras. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 20º. Jesus no incêndio de Notre Dame. Em 15 de abril de 2019, o mundo assistiu o horror da icônica Catedral de Notre Dame, em Paris, ser engolida pelas chamas. O incêndio, que causou danos extensos à construção histórica, deixou pessoas ao redor do globo lutando com os sentimentos de perda e desespero. Após o incêndio, enquanto os investigadores trabalhavam para determinar a causa e os esforços de restauração começavam, algo impressionante aconteceu. Em meio às ruínas carbonizadas da catedral, o altar e a cruz estavam milagrosamente intocados, uma visão que muitos interpretaram como um sinal de intervenção divina. À medida que imagens da cruz resistente começaram a circular online, uma mulher chamada Leslie Rowan fez uma descoberta surpreendente. Ali, nas próprias chamas que haviam consumido a catedral, ela viu o rosto de Jesus Cristo olhando para o mundo com uma expressão de profunda tristeza e compaixão. A revelação de Leslie rapidamente se tornou viral, provocando um intenso debate e especulação. Enquanto alguns descartaram a imagem como nada mais que um truque de luz ou um caso de pareidolia, outros encontraram conforto e significado na ideia de que Jesus havia manifestado sua presença em meio a tamanha devastação. 19º. O incidente na igreja búlgara. Imagine isso. É 1993 em Sófia, Bulgária, e os residentes estão frequentando a igreja como de costume. A cortina de ferro havia caído recentemente, e o país estava no período pós-colapso da União Soviética. Um grupo de cantores evangélicos americanos havia viajado para a Bulgária para ministrar nas igrejas e estavam presentes nesse dia fatídico. De repente, uma mulher na plateia começou a gritar, dizendo que conseguia ver a gravata do homem ao lado dela. O que há de incomum nisso? Bem, aqui está o inesperado. A mulher era cega de nascença. A congregação inteira ficou atônita. O serviço religioso continuou com fervor renovado, com os participantes cantando evangelhos e agradecendo a Deus por esse feito extraordinário. No entanto, a verdadeira surpresa veio mais tarde, quando o grupo americano revisou a filmagem que haviam gravado para seus doadores no Tennessee. Ao assistirem ao vídeo, notaram um homem vestido de branco, com cabelos longos e barba, surpreendentemente semelhante à representação tradicional de Jesus Cristo. A parte mais impressionante é que ninguém na igreja conseguia identificar essa figura misteriosa, e a maioria das pessoas que estavam onde Jesus foi visto não notaram ninguém ali. Era como se Jesus tivesse feito uma aparição especial, curado a mulher cega e desaparecido sem ser notado. Os cantores evangélicos americanos, maravilhados com o que haviam capturado, enviaram a filmagem para a igreja em Sófia, junto com uma nota expressando sua crença na natureza extraordinária do evento. O vídeo rapidamente se tornou viral, de acordo com os padrões de meados dos anos 90, sendo distribuído para famílias e igrejas via fitas VHS, deixando uma marca digital que perduraria por anos. 18º. Jesus nas nuvens na Argentina. Na agitada cidade de San Salvador de Jujuy, Argentina, uma mulher chamada Mônica Aramayo estava realizando sua rotina diária quando recebeu uma bênção inesperada vinda do alto. Despretensiosamente, ela olhou para o céu azul claro e ficou espantada com o que viu. Uma figura nas nuvens que tinha uma semelhança impressionante com o próprio Jesus Cristo. Em lágrimas pela emoção causada pela visão, Mônica rapidamente pegou seu telefone e fez uma fotografia da maravilha celestial. Ela sabia em seu coração que isso era mais do que apenas uma simples formação de nuvens. Era um sinal da presença divina, um lembrete de que Deus estava sempre cuidando de seus filhos. Quando Mônica compartilhou a imagem nas redes sociais, ela rapidamente ganhou força, cativando pessoas de todos os tipos e classes sociais. Alguns notaram a semelhança entre a formação de nuvens
e a icônica estátua do Cristo Redentor que vigia o Rio de Janeiro, enquanto outros apontaram para a clássica representação de Jesus, com uma coroa de espinhos e braços estendidos. Para Mônica e inúmeros outros que foram tocados pela fotografia, a aparição de Jesus no céu argentino serviu como uma fonte de conforto e inspiração, um testemunho do poder duradouro da fé em um mundo que muitas vezes parece cheio de dúvidas e incertezas. 17º. A voz de Jesus. Você já se perguntou como seria ouvir a voz do próprio Jesus? Embora nunca saibamos sua entonação exata, um acontecimento fora do comum sugere que a mensagem dele ainda pode ressoar em nós de maneiras profundas. Em 11 de setembro de 1999, algo extraordinário aconteceu durante a Regata Mundial da Paz Mariana no Battery Park, na cidade de Nova York. Centenas de fiéis de todo o mundo se reuniram para este evento religioso, participando de várias atividades, incluindo uma missa na igreja local. Quando o padre Gerard levantou a hóstia sagrada durante a consagração, algo incrível aconteceu. Sua voz de repente mudou, tornando-se mais profunda e trêmula, como se estivesse diante de um acontecimento sobrenatural. As palavras que se seguiram não eram suas, mas pareciam emanar diretamente de Jesus Cristo. A voz do padre Gerard se transformou 2 vezes durante a oração. Primeiro quando ele levantou a hóstia e depois novamente quando levantou o cálice. Na voz de Jesus, ele proclamou: "Isto é o meu corpo que será entregue por vós." A congregação ficou profundamente comovida e atônita, acreditando que tinham testemunhado uma verdadeira manifestação de Cristo falando através do sacerdote. Muitos dos presentes sentiram que Jesus havia momentaneamente possuído o espírito do padre Gerard, transmitindo uma poderosa mensagem de fé e reverência. A atmosfera na igreja ficou energizada, tomada por uma mistura de choque e devoção profunda, enquanto o peso desse momento extraordinário se assentava sobre os participantes. 16º. Virgem Maria chorando. No reino dos fenômenos religiosos, poucos acontecimentos capturaram a imaginação e a devoção dos fiéis como a visão da Virgem Maria derramando lágrimas. 2 episódios semelhantes, separados pelo tempo e pela distância, deixaram uma marca indelével nos corações e mentes daqueles que os testemunharam. Em uma pequena igreja no Novo México, uma estátua da Virgem Maria, conhecida como Nossa Senhora de Guadalupe, começou a derramar o que pareciam ser lágrimas de óleo. Após uma inspeção mais detalhada, os investigadores determinaram que a substância era na verdade uma mistura de azeite e perfume, um óleo de unção sagrado usado na Igreja Católica, conhecido como crisma. À medida que a notícia da estátua chorando se espalhou, a igreja se tornou um ímã para os devotos, atraindo pessoas de todos os tipos e classes sociais que buscavam presenciar o milagre por si mesmas. Muitos relataram sentir uma profunda sensação de paz e conexão espiritual na presença da Virgem chorosa, um testemunho do poder da fé diante do inexplicável. Enquanto isso, na cidade mexicana de El Canal, um evento semelhante aconteceu. Lágrimas foram vistas escorrendo pelo rosto de uma estátua da Virgem Maria, com seus olhos aparentemente ficando vermelhos à medida que as gotas caíam. Para os locais, as lágrimas eram um sinal de intervenção divina, um chamado à paz em uma comunidade que havia sido assolada pela violência e desassossego. 15º. Anjo no arco-íris de fogo. Na pequena cidade de Camden, na Carolina do Sul, uma visão extraordinária apareceu no céu, captando a atenção de todos os que tiveram a sorte de testemunhá-lo. Contrastando com o céu azul claro, uma formação de nuvens diferente de todas as outras tomou forma, com seus contornos e cores tão impressionantes que pareciam desafiar qualquer explicação. Enquanto as pessoas olhavam para a formação etérea, não puderam deixar de notar que a nuvem tinha uma semelhança impressionante com um anjo com as asas estendidas em uma pose que parecia transmitir um ar de graça e serenidade. A formação era tão nítida e bem definida que parecia ter sido esculpida por uma mão invisível. Enquanto alguns postularam que a forma angelical poderia ter sido causada pelos rastros de aviões de alta altitude ou por um fenômeno atmosférico incomum, outros foram tocados por uma interpretação mais espiritual. Para esses indivíduos, a nuvem era uma manifestação do divino, um ser celestial se fazendo presente da maneira mais inesperada. 14º. O incidente da Capela de Saltillo. No coração de Saltillo, México, surgiu um vídeo que rapidamente captou a atenção de pessoas em todo o mundo. A filmagem, supostamente feita no interior de uma capela local,
mostrava algo que parecia não ter explicação. Uma estátua de Jesus abrindo os olhos. O vídeo, que foi compartilhado por Ivan Scamilla, um autoproclamado especialista em paranormalidade, rapidamente se tornou viral. Scamilla insistiu que a filmagem era autêntica, alegando que havia sido analisada por vários especialistas e padres, que chegaram à mesma conclusão após semanas de examinação cuidadosa. No entanto, a Igreja Católica Romana em Saltillo foi rápida em descartar o vídeo, não querendo ter nada a ver com o suposto milagre. Céticos também opinaram, sugerindo que a filmagem não passava de uma farsa mal executada ou de uma edição inteligente. Apesar das dúvidas, muitas pessoas se sentiram cativadas pelo vídeo, assistindo-o repetidamente na tentativa de decifrar a verdade por trás da misteriosa estátua que abria os olhos. Alguns até citaram as Escrituras, alegando que o incidente era um sinal dos tempos finais, um aviso sobre a capacidade do diabo de enganar e induzir os fiéis ao erro. 13º. Imagem de Cristo em uma rocha. O hábito de realizar uma caminhada matinal pode se tornar uma tarefa corriqueira, mas para Shay House, residente da Virgínia, uma corrida comum se tornou extraordinária. Amante de explorar novas trilhas próximo ao campus, sua rotina foi interrompida em uma manhã fatídica por uma visão completamente inesperada. Durante sua corrida ao longo da trilha Blackwater Creek, a poucos quilômetros da Universidade Liberty, Shay avistou uma grande rocha que despertou sua curiosidade. Ao se aproximar do enorme rochedo, ela não podia acreditar no que via. Havia uma espécie de imagem esculpida na rocha que se assemelhava muito às representações de Jesus. Shay ficou tão emocionada com essa descoberta que sentiu que precisava compartilhá-la com outros. Ela pegou seu telefone e gravou um vídeo, aproximando a câmera da rocha e apontando os detalhes do rosto de Jesus. Ao compartilhar sua experiência com um canal de notícias local, Shay revelou que estava ouvindo músicas de louvor e adoração em seu telefone durante todo o seu trajeto, aproveitando para louvar a Deus ao longo do caminho. Parecia que sua fé havia sido recompensada com essa descoberta surpreendente. 12º. Jesus em Israel. No árido deserto de Negev, em Israel, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta revolucionária que lançaria uma nova luz sobre a origem do cristianismo. Civeta, uma grande vila agrícola bizantina, há muito tempo era um local de interesse para aqueles que buscavam desvendar os segredos do passado. Mal sabiam eles que suas escavações os levariam a uma descoberta extraordinária, uma representação primitiva de Jesus Cristo. Apesar de a Terra Santa ser o berço do cristianismo, muito pouca arte cristã primitiva sobreviveu ao tempo na região. Essa escassez tornou a descoberta em Civeta ainda mais significativa. À medida que os arqueólogos desenterravam cuidadosamente os restos da antiga vila, eles encontraram uma pintura mural que havia milagrosamente resistido aos séculos. Embora a obra de arte estivesse consideravelmente erodida, a equipe ainda podia enxergar a figura inconfundível de Jesus gravada na superfície desgastada. No entanto, essa representação de Cristo era notavelmente diferente da imagem tradicional que foi incorporada à nossa consciência coletiva. Em vez do cabelo longo e liso e rosto barbado que associamos a Jesus, a pintura em Civeta revelou um homem com cabelo curto e encaracolado, rosto alongado e nariz proeminente. Essa representação única desafiou as noções convencionais e proporcionou um raro vislumbre de como os primeiros cristãos na região podem ter visualizado seu Salvador. 11º. Jesus visto em um deslizamento de terra. Após um deslizamento de terra devastador que atingiu a cidade de Putumayo, na Colômbia, em 2015, os moradores se viram lidando com a destruição e o caos deixados pelo incidente. Casas foram destruídas, vidas foram viradas de cabeça para baixo, e a paisagem, antes familiar, foi alterada para sempre. Mas em meio aos escombros e destroços, algo extraordinário chamou a atenção dos locais. Ali, gravado na própria terra que havia sido deslocada pelas forças da natureza, estava uma imagem que parecia não ter explicações, um rosto que se assemelhava muito ao de Jesus Cristo. A notícia rapidamente se espalhou pela comunidade e logo centenas de pessoas estavam indo ao local do deslizamento, ansiosas para ver o semblante divino que havia aparecido em meio a tanta devastação. 10º. Jesus aparece na Itália. Na deslumbrante cidade costeira de Agropoli, Itália, um homem chamado Alfredo Lobruto capturou um momento de beleza divina que rapidamente cativaria o mundo. Lobruto, que raramente compartilhava conteúdo nas redes sociais, teve o impulso de postar uma foto que havia tirado de um esplêndido pôr do sol sobre o mar Tirreno.
Enquanto o sol se escondia no horizonte, Lobruto notou algo verdadeiramente incrível. Os raios de luz que iluminavam as nuvens pareciam ter uma semelhança impressionante com Jesus Cristo. Fascinado pela visão, ele rapidamente tirou uma foto, sentindo uma urgência avassaladora de compartilhar esse momento incrível com outras pessoas. Em sua postagem, Lobruto expressou seu encantamento, afirmando: "Fiquei encantado com a vista. Imediatamente senti que queria que outras pessoas vissem, porque era muito bonito." As respostas à sua foto foram nada menos que surpreendentes. Pessoas de todos os cantos do mundo foram conquistadas pela imagem, com muitos notando a semelhança marcante com a icônica estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, no Brasil. No entanto, ao inspecionar com maior minúcia, observadores atentos apontaram que a figura nas nuvens parecia estar usando uma coroa, com os braços estendidos de maneira similar às representações clássicas de Jesus Cristo. A visão gerou discussões sobre fé, o poder da natureza e a potencial comunicação divina através da beleza do mundo natural. 9. Jesus nas Filipinas. Quando uma vlogger filipina preparou seus equipamentos para capturar imagens de sua cidade natal nas Filipinas, ela não tinha ideia de que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Enquanto filmava os arredores tranquilos, sua atenção foi atraída para uma formação incomum no céu. O sol, espreitando por entre as nuvens, destacava uma estrutura em forma de arco que se assemelhava surpreendentemente a Jesus Cristo. Inicialmente, ela não deu muita atenção à visão peculiar, pois o tempo estava nublado e com nada fora do comum. No entanto, quando ela deu zoom na formação com sua câmera, ficou completamente sem palavras. Ali, gravada nas nuvens, estava uma imagem detalhada de Jesus, tão clara e impressionante que desafiava qualquer explicação. A mulher, impactada pela descoberta, rapidamente compartilhou as imagens com seus seguidores, sabendo que eles também ficariam maravilhados com esse acontecimento incrível. 8. O milagre colombiano. Em meio à pandemia de Covid-19, quando o mundo estava lidando com o medo e a incerteza, uma pequena cidade na Colômbia se viu no centro de um acontecimento extraordinário. Magangué, localizada na parte norte do país, estava sob medidas rígidas de isolamento, assim como o resto do país. No entanto, algo incrível estava prestes a acontecer e atrairia a atenção de pessoas de todos os lugares. Começaram a circular rumores sobre uma árvore em Magangué, cujos galhos haviam se transformado miraculosamente na imagem de Jesus Cristo na cruz. A princípio, muitos descartaram as alegações como meros boatos, mas, à medida que fotos da árvore começaram a circular nas redes sociais, o ceticismo deu lugar ao espanto. Apesar da ordem do governo para permanecerem em casa, centenas de pessoas devotas não resistiram ao chamado desse aparente milagre. Elas foram ao local, esperando encontrar consolo, rezar por aqueles que perderam suas vidas para o vírus e buscar conforto na presença do divino. A árvore rapidamente se tornou um ponto de peregrinação, com velas e oferendas sendo deixadas em sua base. 7. Jesus em Ohio. Em 1986, uma tranquila fábrica de processamento agrícola em Fostoria, Ohio, se encontrou no centro de um evento extraordinário que a transformaria em um local de significado religioso quase da noite para o dia. A pequena fábrica, localizada a oeste de Fostoria, era conhecida por sua produção de óleo de soja, mas logo seria conhecida por algo muito mais importante. Notícias começaram a se espalhar entre os moradores de que uma imagem de Jesus Cristo havia aparecido em um dos tanques de armazenamento de óleo de soja recém-montados. Em uma era antes das redes sociais, onde uma história não podia se tornar viral com um único clique, a notícia dessa visão incrível se espalhou como fogo pela comunidade. Pessoas de toda a região começaram a chegar à pequena cidade, causando engarrafamentos que se estendiam por quilômetros ao longo da Rota 12 de Ohio, entre Findlay e Fostoria. Arquivos daquela época mostram que as estradas estavam congestionadas com curiosos, todos ansiosos para ver de perto esse suposto milagre. À medida que o sol se punha e a lua se erguia, lançando sua luz sobre o complexo de armazenamento, centenas de pessoas se reuniram no campo gramado, com seus olhos fixos no tanque pintado de amarelo. Para sua surpresa, lá estava a silhueta inconfundível de Jesus, vestido com um manto, acompanhado por uma criança. Enquanto alguns céticos questionavam por que o Filho de Deus escolheria aparecer em um tanque industrial de óleo de soja, o sentimento de admiração e reverência que pairava sobre a atmosfera era inegável. 6. Jesus no Memorial do 11 de Setembro.
Em uma exibição comovente de fé e lembrança, um homem visitando o memorial do 11 de setembro em Hoboken, Nova Jersey, capturou uma imagem extraordinária que desde então trouxe conforto e esperança a inúmeras pessoas afetadas pela tragédia. Enquanto o homem estava às margens do rio Hudson, com sua câmera voltada para as luzes de homenagem, que servem como um poderoso lembrete das vidas perdidas naquele dia fatídico, ele notou algo incomum nos feixes de luz que iluminavam o céu noturno. No ápice de um dos feixes estava uma figura que parecia não ter explicação. Uma silhueta que se assemelhava surpreendentemente a Jesus Cristo, pairando sobre o rio como se estivesse oferecendo uma bênção às almas dos falecidos. A imagem rapidamente se espalhou pelas redes sociais, tocando os corações de pessoas de todos os cantos do mundo. Para as famílias e entes queridos daqueles que se foram nos ataques, a visão de Jesus observando o memorial trouxe um senso de paz e encerramento. Uma reafirmação de que seus entes queridos não estavam sozinhos em seus momentos finais. Agora é hora da escolha do assinante de hoje. Em 2013, um acontecimento estranho ocorreu dentro das paredes de uma igreja romena. Um visitante, enquanto gravava um vídeo das instalações, descobriu mais tarde um detalhe perturbador. Uma figura aparentemente sentada dentro da igreja. A figura tinha uma semelhança impressionante com Jesus, até mesmo adornada com um manto vermelho frequentemente associado às suas representações. Poderia ser essa uma manifestação genuína de Jesus ou simplesmente uma farsa bem elaborada? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Quinto, avistamento na Indonésia. Em uma manhã, em uma pequena cidade na Indonésia, os moradores acordaram com uma visão extraordinária que deixaria uma marca indelével em suas vidas. Enquanto realizavam suas rotinas diárias, não puderam deixar de notar uma formação peculiar no céu. Uma nuvem que havia tomado a forma inconfundível de Jesus Cristo. A notícia se espalhou rapidamente pela comunidade e as pessoas correram para fora para testemunhar esse incrível fenômeno por si mesmas. As plataformas de mídia social logo ficaram tomadas com fotos e vídeos da impressionante nuvem, enquanto as pessoas compartilhavam seu entusiasmo com amigos e entes queridos ao redor do mundo. À medida que o sol começava a surgir por entre as nuvens, seus raios lançavam um brilho deslumbrante sobre a formação que se assemelhava a Cristo, aumentando ainda mais a sensação de maravilha e reverência que já havia tomado conta da cidade. Muitos sentiram como se estivessem na presença de algo verdadeiramente miraculoso, um sinal de intervenção divina em suas vidas cotidianas. Quarto, o mistério de 1992. Nos anais da história paranormal, existe um vídeo que tem confundido especialistas e leigos. Feito em 1992, muito antes do advento de softwares sofisticados de edição de vídeo, esta filmagem mostra uma estátua de Jesus deitada em um caixão, aparentemente inerte e sem vida. No entanto, o que acontece a seguir desafia explicações e arrepia todos os que testemunham. À medida que a câmera continua a filmar, a cabeça da estátua de Jesus começa a se mover suavemente. O vídeo, que foi autenticado pela pessoa que o fez, tem sido objeto de intensa análise e debate ao longo dos anos. Muitos tentaram desmascará-lo como uma farsa ou uma brincadeira elaborada, mas ninguém conseguiu fornecer uma explicação satisfatória para os movimentos estranhos da estátua. Alguns especularam que o vídeo pode ser evidência de um evento paranormal genuíno, uma manifestação do poder divino que desafia as leis da natureza. Outros sugeriram que poderia ser obra de um marionetista habilidoso ou de um especialista em animatrônicos, embora a tecnologia necessária para criar uma ilusão tão convincente estivesse muito além das técnicas de manipulação disponíveis em 92. Terceiro, Jesus salva o avião. Em uma história que prendeu os corações e mentes de pessoas ao redor do mundo, surgiu uma fotografia que alguns acreditam mostrar o próprio Jesus Cristo cuidando de um avião em apuros, oferecendo proteção e orientação aos passageiros a bordo. A imagem, que foi capturada durante um voo turbulento marcado por condições climáticas severas, tornou-se um símbolo de esperança e fé para muitos. Segundo relatos, enquanto o avião tremia violentamente e o medo dominava os passageiros, uma mulher notou uma senhora idosa sentada calmamente junto à janela, com a cabeça inclinada em oração silenciosa. Comovida pela visão, a mulher se aproximou da senhora idosa e descobriu que compartilhavam a mesma fé. Juntas, começaram a rezar por intervenção divina, com suas vozes se destacando no caos e pânico que as cercavam. Milagrosamente, à medida que suas orações tomavam conta da cabine, a turbulência começou a diminuir.
Embora a tempestade continuasse a rugir do lado de fora, sua fúria parecia ter sido atenuada pelo poder da devoção coletiva. Foi apenas mais tarde, quando a mulher revelou suas fotografias, que a verdadeira extensão do milagre foi revelada. Ali, em meio à escuridão e aos relâmpagos, estava a figura inconfundível de um homem, com suas vestes sacudindo ao vento e em seu rosto uma imagem de serenidade e compaixão. Segundo, aparição angelical na TV ao vivo. No mundo da televisão ao vivo, qualquer coisa pode acontecer, desde falhas técnicas até aparições de convidados inesperadas. No entanto, um incidente se destaca como verdadeiramente extraordinário, deixando os telespectadores imaginando se testemunharam algo sobrenatural acontecer diante de seus próprios olhos. Durante um noticiário aparentemente comum, a câmera focou em uma cena serena na floresta, um momento de tranquilidade em meio às manchetes do dia. Mas enquanto a imagem permanecia na paisagem pacífica, algo inesperado chamou a atenção do operador de câmera. Atrás da repórter, apareceu uma luz brilhante pairando suavemente no ar. A princípio, o objeto luminoso foi descartado como um truque de luz ou um reflexo na lente. Mas à medida que os segundos passavam, ficou claro que não se tratava de uma ocorrência comum. Os telespectadores em casa assistiram maravilhados enquanto o brilho etéreo permanecia fixo em suas telas, com sua presença sendo ao mesmo tempo calma e perplexa. Alguns especularam que poderia ser um OVNI, uma aparição fantasmagórica, ou talvez algo ainda mais misterioso. No entanto, entre as várias teorias que surgiram, uma interpretação particular se destacou para aqueles que creem: a possibilidade de que este ser radiante fosse um anjo, um guardião celestial fazendo uma rara aparição na televisão ao vivo. A natureza suave e inabalável da luz parecia sugerir uma presença benevolente, vigiando o mundo com um senso de paz e proteção. Primeiro, canhão de anjos. Você já se perguntou como os anjos viajam entre o céu e a terra? É uma pergunta que tem intrigado a humanidade por séculos. Embora não tenhamos todas as respostas, existe um conceito encantador conhecido como o canhão de anjos, que oferece uma explicação excêntrica para este mistério divino. Agora, antes de você começar a imaginar querubins sendo disparados de um canhão literal, vamos esclarecer que esta ideia não tem nada a ver com artefatos de guerra. Em vez disso, o canhão de anjos é pensado como uma espécie de lançador celestial, projetado para enviar anjos do reino celestial para o nosso plano terrestre a velocidades incríveis. Alguns vídeos até surgiram, alegando mostrar evidências deste sistema de transporte angelical em ação. Nesses vídeos, os espectadores podem ver um rastro de luz, dito ser um anjo viajando tão rapidamente que o olho humano mal pode detectar sua presença. Afinal, os anjos são conhecidos por seu mistério e fugacidade, então faz sentido que escolhessem um modo de transporte que os mantivesse escondidos da visão humana. A noção de um canhão de anjos adiciona um toque de ludicidade à antiga questão do movimento angelical. Ela sugere que esses seres divinos precisam de um método rápido e discreto para atravessar a vasta extensão entre o céu e a terra, permitindo-lhes cumprir suas funções celestiais sem chamar muita atenção para si mesmos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.